Pessoal, dando prosseguimento ao nosso conteúdo de calorimetria, a gente vai falar um pouquinho sobre calor sensível e calor latente, tá? O calor sensível, ele ocorre quando, se você fornecer uma quantidade de calorias, de energia em forma de calor para algum determinado corpo, ele vai variar a sua temperatura. Então, aí, gente, temperatura. Se ele perder calor, ele aumenta, ele diminui a temperatura, aliás, né? Então, perdendo calor, ele diminui a temperatura. Recebendo calor, ele aumenta a temperatura. E o calor latente não muda a temperatura, muda o estado físico. A gente vai estudar, gente, de maneiras diferentes estes dois, tá? Tipos de calor. Porque aqui no latente a gente vai estudar as formas de estado físico separadinho. O calor sensível, que é o nosso foco hoje, ó, hoje a gente vai estudar o calor sensível, ele é responsável, então, pela variação de temperatura do corpo. E aqui a gente já tem uma formulazinha, né? De quantidade de calor sensível, tá? Então, quantidade de calor sensível eu calculo multiplicando a massa com o calor específico e a variação de temperatura. Então, aqui, ó, Q corresponde à quantidade de calor. Unidade, a gente usa caloria, tá? Ou joule. Se precisar fazer a conversão, a gente faz, tá? Mas a maioria das vezes usa caloria. A massa em gramas, então, se tiver em quilogramas, temos que converter. Calor específico, caloria por grama, grau Celsius. É uma unidade, tá? Não se assustem, esse valor é tabelado, a gente usa só o valor numérico, tá? Variação de temperatura em graus Celsius e corresponde à temperatura final menos a temperatura inicial. Tudo bem? Então, assim, ó, a fórmula é a multiplicação desses valores e a gente vai chamar essa fórmula de fórmula do Q-macete, ó, Q-macete. É uma forma de a gente falar dessa fórmula e ser mais fácil de vocês lembrarem dela, certo? Então, o próximo vídeo é um exemplo de aplicação dessa fórmula. Então, o exemplo que a gente tem é qual a quantidade de calor liberado por um bloco de 0,5 kg, né, meio quilo, de ferro retirado de um forno a 820 graus Celsius e deixado resfriar até 20 graus Celsius, dado o calor específico do ferro igual a 0,11 caloria por grama grau Celsius. Então, tá aqui os dados, a professora já retirou todos os dados, tá? Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perceber que o calor específico, ele traz uma unidade de caloria por grama, e lá nós temos uma unidade em quilogramas. Então, se eu colocar desculpa, gente, isso aqui é massa, tá? A professora colocou errado, é massa, arruma aí, perdão. Vocês vão querer me matar, as meninas mesmo vão querer meu couro, tá? Desculpa. Meio quilo, é a massa, tá? Então, você tem uma unidade em quilograma e você precisa converter para grama. 1 quilo tem 1000 gramas, certo? Então, a gente vai multiplicar por 1000 aqui e obter o valor de 500 gramas, certo? Então, agora a gente já tem os valores certos para trabalhar com a fórmula do Q-macete. Essa fórmula aqui. Antes, a gente vai calcular a variação de temperatura. Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, a temperatura final é 20 e a temperatura inicial é 820. Olha aqui, ele tá resfriando, né? Então, a variação de temperatura é de menos 800 graus Celsius. Então,
lá no finalzinho eu vou falar um detalhe bem importante, tá? Então, aplicando na fórmula, quantidade de calor é igual a 500 gramas vezes o calor específico, que é 0,11, vezes a variação, que é menos 800. Coloquei entre parênteses aqui para fazer a regra de sinal, tá? Aqui você pode multiplicar, gente, tudo juntinho, tá? Então, assim, você pode fazer o 500 já multiplicado com o 0,11 e já multiplicado com o 800. Aí, você vai obter uma quantidade de calor de 4.400 negativo. Quer dizer o quê? Que ele tá perdendo essa quantidade de calor, tá? Tá perdendo calor. Vocês vão ter aí uns exercícios para resolver, e alguns deles não vão pedir a quantidade de calor, vai pedir calor específico, ou vai pedir a temperatura final. Então, assim, ó, vocês vão ter esse valor aqui de quantidade de calor, tá? Vocês vão multiplicar os valores e depois passar dividindo, tá? Sem problema. Você vai isolar o calor específico em um, e no outro, você vai ter que isolar a variação de temperatura, tá bom? Certo?